Bem-vindos e bem-vindas a todos os participantes. A gente começa então agora a primeira palestra da nossa escola com o professor Aldo von Wangenheim, que vai falar para a gente um pouquinho sobre os paradigmas de visão computacional e tendências nessa área. Queria agradecer a presença do professor Aldo. Eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dele, que é longo, eu tive que abreviar, inclusive, tem muita coisa. A gente tem que abreviar para não ficar o dia inteiro aqui, né? Gente que trabalha muito dá nisso. Então, só falar um pouquinho do professor Aldo, ele é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, ele se graduou em Ciências da Computação pela mesma universidade e fez um doutorado também em Ciências da Computação na Universidade de Kaiserslautern. E ele atualmente é professor também na UFSC, como eu disse, e do programa de pós-graduação em Ciência da Computação na nossa universidade. E a gente tem até, inclusive, um vídeo do nosso PPG, que vai ser mostrado agora no horário do almoço para vocês conhecerem um pouquinho sobre o nosso programa. Ele também leciona nos cursos de Ciência da Computação e Sistema de Informação da UFSC. O professor Aldo tem uma vasta experiência em várias áreas, né? Desde TV digital interativa, ele trabalhou bastante na época, se eu não me engano, do Sistema Brasileiro de TV Digital, né, Aldo? Quando teve várias chamadas, vários editais. O grande sonho que não virou sonho porque o celular matou, o que na verdade foi muito bom. Exatamente. Muita pesquisa na área de informática em saúde também, biomédica, telemedicina. Ele coordena um grande instituto, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a Convergência Digital, na UFSC, e também ele é coordenador técnico da Rede Catarinense de Telemedicina, membro fundador e ex-coordenador da Comissão de Informática em Saúde da ABNT, e ele é atualmente membro da Comissão ISO Technical Committee em Health Informatics. Ele foi coordenador também da RFP6, conteúdo do Sistema Brasileiro de TV Digital, e também coordenador do Núcleo de Telesaúde de Santa Catarina, no programa de telesaúde do Ministério da Saúde. Ele também participou da Organização Pan-Americana de Saúde e já foi coordenador do Núcleo de Santa Catarina da Rede Universitária de Telemedicina. Eu acho que já foi, né, Aldo? Não é mais, Já né? foi, já foi. Teve uma Perfeito, época que eu coordenava as três coisas, depois que as coisas começaram a andar sozinhas, eu larguei tudo aquilo que não era pesquisa. Ótimo. Enfim, é um amplo currículo, como vocês podem ver. Esse é o currículo abreviado, quem quiser Deu saber tempo mais. para comer nos horários de pausa. Exatamente. Espero que vocês gostem. O professor Aldo, ele atua há anos na área de visão computacional, tenho certeza que ele tem muito para falar com a gente. Ele vai se apresentar agora brevemente, a gente vai passar um vídeo pré-gravado que ele gravou gentilmente para nosso evento, e depois desse vídeo a gente vai abrir um espaço para perguntas, certo, Aldo? Passo a palavra para ti, se tu quiser te apresentar também de novo um pouquinho. É isso aí, gente. Obrigado, Matheus. Tá. Bom, bem-vindos ao DPVSA. Tá? O que é a ideia do vídeo que eu vou apresentar? Tá? A ideia é passar para vocês um panorama de o que é visão computacional, como se organiza e o que são os paradigmas que existem. Tá? Muitos de vocês que nasceram depois de 1990, tá? Quando a gente chega na minha idade, é isso, assim, todos os seus alunos, na verdade, nasceram depois que você terminou o doutorado, né? Provavelmente caíram de paraquedas numa situação muito específica que a gente está vivendo nesse momento, que é o grande deslumbre com o aprendizado profundo, com Deep Learning, e é difícil a gente entender o panorama, né? A visão computacional é um negócio de quase 60 anos de idade, é mais velho que eu. Tá? E a ideia da minha palestra é mostrar para vocês como é que tudo é organizado. Eu não vou entrar a fundo em nada, eu vou contar algumas anedotas históricas que eu acho interessantes aqui e ali, tá? Mas a ideia é que a gente tenha uma palestra que entretenha vocês e que no final vocês saiam com a visão, visão computacional é isso aqui tudo. Agora o meu problema está aqui, eu sei para que lado eu posso correr. Tá? Essa é a ideia. Depois disso, a gente vai conversar um pouco a respeito. Tá? Para quem quiser acompanhar a minha palestra pelos slides, aqui eu coloquei o link no Bitly, onde estão os slides da palestra, vocês podem baixar e acompanhar no computador ou no celular, se vocês estiverem assistindo isso aqui pelo celular. Tá?
Então é isso. Tá? Começa, porque senão vai ficar muito tarde. Vamos lá então começar. Muito obrigado, Aldo. Eu vou fechar meu microfone aí para não atrapalhar. Nós vamos ter uma palestra bem interessante hoje aqui. Eu sou o professor Aldo van Wagenheim, eu sou o coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a Convergência Digital, o INCOD, e dentro do INCOD eu sou responsável pelo laboratório de processamento de imagens e computação gráfica. Isso. Agora voltou. Ué, estranho. O LAPIX. E o assunto da nossa conversa de hoje é paradigmas de visão computacional. Eu sou um cara lá da velha guarda, eu faço visão computacional desde o início da década de 1990 e eu vi muita coisa se desenvolvendo e a gente entrou em como as coisas são organizadas. Mas para quem está começando agora ou começou faz poucos anos, existe uma grande confusão de como que a visão computacional se organiza. Existe aquela coisa que é Acho que a gente vai tentar uma outra projeção, pessoal, porque por algum motivo essa a tela está ficando preta. Então a gente vai tentar a projeção pelo Alex, se eu não me engano. Nós vamos ter uma palestra bem interessante hoje aqui. Eu sou o professor Aldo van Wagenheim, eu sou o coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a Convergência Digital, o INCOD, e dentro do INCOD eu sou responsável pelo laboratório de processamento de imagens e computação gráfica, o LAPIX. E o assunto da nossa conversa de hoje é paradigmas de visão computacional. Eu sou um cara lá da velha guarda, eu faço visão computacional desde o início da década de 1990 e eu vi muita coisa se desenvolvendo e a gente entrou em como as coisas são organizadas. Mas para quem está começando agora ou começou faz poucos anos, existe uma grande confusão de como que a visão computacional se organiza. Existe aquela coisa que é nova do aprendizado profundo, do deep learning. Tá? Como é que isso está em relação àquele monte de métodos de processamento de imagem que a gente costuma chamar de visão clássica. Tá? Então, esses são dois paradigmas. O paradigma do aprendizado profundo e o paradigma da visão computacional clássica. E as duas coisas, no fundo, elas têm vários conceitos em comum. Elas não são necessariamente incompatíveis, embora quando você vá para uma direção, você absolutamente não usa a outra. Né? O aprendizado profundo, Deep Learning, né? Com as redes neurais convolucionais, ele foi uma revolução na visão computacional, de 2012 para cá. Foi inventado antes, mas como muitas boas invenções, elas estavam à frente do seu tempo. Levou um tempo até as pessoas descobrirem, eu vou falar disso um pouco na aula de hoje. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje é a gente explicar para vocês como isso está organizado, quais são os paradigmas e como é que essas coisas se organizam, o que tem em comum e o que muito provavelmente vai dever ser a sua filosofia se você for começar a desenvolver alguma coisa em visão computacional. Tá? Então, vamos dar uma olhada. Tá? Então, a característica principal de 2012 para cá da visão computacional é que nós tivemos um cisma paradigmático. Passaram a existir dois caminhos muito diferentes, duas formas muito diferentes da gente encarar um problema de visão computacional e de como que a gente deve resolver isso. Então, eu vou começar explicando um pouco o que é a visão clássica. Tá?
A visão computacional clássica é uma área da computação que existe aproximadamente há 50 anos, provavelmente um pouco mais do que isso, se a gente for ir lá para os rudimentos da visão, tá? Interpretação de imagens muito simples. Tá? Mais de 50 anos para cá, a gente viu um desenvolvimento que foi numa determinada direção. E qual é essa direção? A gente não tem o conceito de um algoritmo enxerga. Né? Todas as soluções de visão computacional que foram desenvolvidas dentro da área clássica, elas se caracterizaram por essa figura que você está vendo aqui. Uma pipeline de uma série de algoritmos de processamento de imagem diferentes, inclusive com os seus parâmetros diferentes, e cada algoritmo desses faz uma coisa muito específica com a imagem, é baseado num conceito matemático muito específico e não consegue fazer outra coisa. E normalmente esses algoritmos dentro da visão clássica, eles também são extremamente parâmetro dependentes, ou seja, uma coisa que funciona em imagens a cores e de dia não vai funcionar em imagens em preto e branco e à noite. Uma coisa que funciona com uma determinada área, vamos supor, por exemplo, um algoritmo industrial para classificação de qualidade de ovos, ele vai ter uma determinada pipeline, uma determinada sequência de algoritmos que você vai aplicar e que vai funcionar para aquilo, para ovo. E, eventualmente, só para ovo branco, sabe? Aquele ovo de galinha branca, de granja, de grande produção. A hora que você for usar galinha caipira com aquele ovo meio rosado, não funciona mais. Tá? E talvez o mesmo algoritmo que é chave ali no ovo, ele também sirva numa outra aplicação de controle de tráfego para identificar algum aspecto de um veículo, mas ele vai funcionar ali com parâmetros muito diferentes. A sua solução enxerga ovo não vai funcionar para carros na rodovia. Tá? Então essa é uma característica que a gente tinha, tá? Que a gente ainda tem, porque a visão computacional clássica ainda é usada, tem muita aplicação, apesar de hoje a tendência estar sendo na direção do aprendizado profundo, do deep learning. Tá? E como é que se organizam essas questões? Se a gente tem muitos algoritmos, como é que a gente vai saber desenvolver uma solução? Como é que a gente vai entender como é que isso funciona? Bom, para isso, nós, lá em 1992, num seminário de matemática aplicada na Alemanha, a gente criou essa tabela que você está vendo aqui. Eu levei muitos anos para ter coragem de publicar isso aqui. Esse ano saiu publicado no Computerized Medical Imaging and Graphics, como uma parte inicial de um paper, depois eu vou dar a referência do artigo para vocês. Mas essa tabela, ela mostra o que é a característica principal dos algoritmos de processamento de imagem. Então, a primeira coisa que a gente tem é que o processamento de uma imagem, ele é um processo de abstração progressiva, aonde a gente começa lá de uma coisa básica, que são coleções de pixels sem significado, imagens, e a gente vai simplificando e vai começando a descrever essas coleções de pixels. Então, no início, a gente vai aplicar algoritmos que vão transformando imagem em imagem. Vocês vão ver na coluna de baixo, depois na linha de baixo, a gente vê ali vários tipos de transformação, no início de imagem para imagem e depois de imagem para modelo. E a gente vai abstraindo progressivamente até o momento onde a gente começa a gerar descrições do conteúdo e no final a gente termina com uma interpretação destas descrições de conteúdo. Então, esse é um processo de abstração progressiva. Ele foi proposto originalmente em 1982 por um sujeito chamado David Marr. Ele publicou um livro chamado Vision, aonde ele fez um grande apanhado de toda a vida de pesquisador dele. Então, David Marr foi um dos criadores da visão computacional lá na década de 60. E em 1982, ele já estava bem doente, estava para falecer, e ele escreveu esse livro como a obra final dele. Chama Vision.
Se você tiver acesso a esse livro, vale a pena você olhar, e ele trouxe esses conceitos de abstração progressiva, eu vou voltar para eles. Mas a gente não tem só isso, isso são as colunas aqui, tá? E a gente tem linhas também. As linhas dessa matriz, elas dizem respeito a como é que eu encaro um pixel. Tá? Então, eu posso enxergar um pixel numa imagem de 3 jeitos diferentes. Tá? Eu posso enxergar o pixel na imagem simplesmente isolado, sem ter nenhum tipo de consideração sobre contexto. Tá? Então, a gente chama isso de domínios. Então, eu tenho o domínio do valor, o domínio do espaço e o domínio da frequência. E a gente vai ter diferentes métodos matemáticos em cada um desses domínios, e eles fazem diferentes coisas dependendo do que a gente precisa. Então, os métodos do domínio do valor, eles só olham para um pixel, os valores de um determinado pixel. Você vai dizer, isso é bobo demais, o que eu faço com isso? Tá? Eu vou ter um método que pega cada pixel de um determinado pixel. A imagem olha para ele e ignora os vizinhos dele. Isso serve para alguma coisa? Serve. Por exemplo, tá? O sistema de vigilância eletrônica que precisa identificar veículos num semáforo, por exemplo, para identificar se alguém furou o sinal. Tá? Então, isso é uma coisa muito comum em qualquer tipo de câmara de vigilância. Existe uma solução muito simples para eu trabalhar com isso. Eu posso pegar uma imagem de referência, tá? Fazer uma subtração das duas imagens, e aí pegar a máscara, resultado da subtração, e extrair o conteúdo da máscara. Eu, em momento nenhum, eu me preocupei quem era o vizinho do pixel, e mesmo assim eu fiz, que vocês estão vendo aí, um detector de carro. Tá? Funciona. É uma coisa muito, muito simples, e a gente consegue, por exemplo, pegar uma câmera de vigilância muito barata e embarcar um método desses na câmera de vigilância. Então, métodos no domínio do valor, eles não são métodos que a gente hoje descarta como simples demais ou obsoletos. Tá? Com a nossa capacidade hoje de embarcar coisas em microcontroladores, embarcar coisas em single board computers como Raspberry Pi e outras coisas, esses métodos ficaram muito atuais porque a gente consegue fazer coisas simples e baratas com eles. Então, vale a pena a gente conhecer. Se vocês olharem aqui, tá, os métodos no domínio do valor, eles ocupam as 2 primeiras colunas. A gente vai voltar para isso depois, porque eles fazem realmente coisas muito simples. Né? Muito bem, a segunda linha da nossa matriz, ela tem os métodos que são os métodos mais comuns na área da visão computacional. São os métodos que ficam no domínio do espaço. Né? O que é o domínio do espaço? É um pixel no seu contexto. Ou seja, eu vou continuar olhando um pixel, mas eu vou levar em consideração o que tem ao redor dele para dizer alguma coisa sobre aquele um pixel, ou tomar uma decisão acerca dele. Né? Então, os métodos no domínio do espaço, eles são métodos legais porque a gente não precisa de muito conhecimento matemático para desenvolvê-los, tá? Embora, para quem vem lá da engenharia elétrica, conhecimento sobre teoria de filtros ajuda um bocado. Tá? A gente pode, com simples lógica de programação, desenvolver muitos métodos e, provavelmente, se você tem uma experiência na área de processamento de imagens com modelos clássicos, você vai ter encontrado várias coisas, tá, que são no domínio do espaço. Por exemplo, os algoritmos de segmentação clássicos, todos eles estão aqui. Tá? Algoritmos que usam lógica como morfologia matemática também estão nesta nossa linha aqui. Vocês olham aqui, está difícil de ler, provavelmente, olhando a minha apresentação aqui. Depois eu vou passar o link dessa apresentação, você vai poder baixar e dar uma boa olhada em casa. Tá? Mas você vê que é a área mais povoada aqui dessa tabela. Tá? Então, por exemplo, para que serve isso? Tá? Um exemplo bem simples. Por que eu uso pixel no domínio do espaço? Tá? Vamos pensar, isso aqui é uma foto antiga aqui do campus da UFSC que mostra uma porta lá da parte de jardinagem da universidade. Tá? Como é que você sabe que a porta termina num determinado lugar aqui? Tá? Um raciocínio muito simples. Né? A gente tem uma região contínua em azul e daqui a pouco a região
abruptamente muda para branco. Se eu considerar só os pixels sozinhos, talvez isso não me baste. A porta tem ranhuras no meio dela, existe sujeira nessa parede, a parede não é única. Mas se eu usar o critério de que eu tenho grandes áreas e eu procuro aonde nessas grandes áreas eu tenho variações abruptas, eu vou ter uma coisa chamada borda. Para quem já trabalhou um pouco com visão computacional, sabe que detector de borda é uma coisa que a gente usa muito em visão computacional. Então, sem entrar nas questões filosóficas kantianas a respeito de continuidade de objetos e outras coisas, a gente pode aqui, olhando para essa imagem, simplesmente dizer: eu tenho uma área azul que abruptamente muda para branco, então deve ser um objeto diferente. Então esse é o raciocínio por trás dos métodos baseados em espaço. A gente verifica a vizinhança, verifica características de vizinhança e identifica também momentos em que essas características mudam de alguma coisa para outra coisa e usa esta informação para determinar coisas. Então vamos supor, algum dia a UFSC vai ter robôs de jardinagem que vão fazer a jardinagem para nós. Como é que o robô acha a porta? Supondo-se que vai ser uma coisa simples. Ele vai usar um processamento de imagem simples. Tem que procurar por uma coisa azul de um determinado tamanho e vai parar ali na frente esperando alguém abrir. Então, isso é uma coisa simples que você pode fazer, mas que já serve, dentro de um determinado contexto, para você identificar determinados elementos. Se eu sei que as minhas portas são azuis, se eu sei que elas têm um determinado tamanho, O áudio parou aqui para mim, pessoal. do domínio da frequência. No domínio da frequência, a gente não leva só em consideração o valor de um pixel, a gente não leva em consideração também apenas o contexto do pixel, quer dizer, quais são os valores que aquele pixel tem ao redor, mas a gente leva em consideração também qual é o padrão de variação dos pixels ao longo do espaço. Ou seja, qual é a frequência que está associada a alguma alteração de pixel numa determinada região da imagem. Nesse domínio, a gente tem basicamente dois conjuntos de métodos, ou métodos baseados em basicamente dois princípios. São a transformada de Fourier e a transformada de Wavelet. Wavelet, às vezes, inspirado nos franceses que queriam dar um nome diferente, é chamada de ondeleta, ondelette em francês. Wavelet, se eu traduzir para português diretamente, vira marola. Ninguém vai falar de transformada de marola, nem nós aqui em Florianópolis, que vivemos numa ilha. A gente usa o termo em inglês, wavelet, que evita confusões. Existem algumas diferenças matemáticas em como funciona o wavelet e como funciona Fourier. Não nos importa nesse momento, mas basicamente são métodos da gente descrever características da frequência de uma determinada região numa imagem. E isso nos permite fazer várias coisas com isso. E permite, por exemplo, a gente identificar a diferença que existe em coisas que, a princípio, primeiro, parecem muito similares. Isso aqui é uma foto aqui do campus da UFSC, também é bem antiga, eu tirei há uns 20 anos atrás. Ela mostra, de um lado, uma árvore que é uma tuia, aquela árvore de cemitério, não é um cipreste, é parecido, e do lado de cá a gente tem um hibisco. As duas espécies de vegetação têm tons de verde muito parecidos. Mas para você, está bem claro que existe um troço que parece um pinheiro, de um lado, e tem uma coisa de folha grande do outro, mesmo se você abstrair das florzinhas vermelhas que você está vendo ali do hibisco. Como é que você consegue diferenciar essas duas coisas? Para você estar claro, existem frequências diferentes aqui.
O hibisco tem folha grande, a tuia tem uma folha muito pequena, e a gente vai ter, então, características de variação dessa imagem que são diferentes em cada parte. Então, se eu uso frequência, eu consigo separar essas duas regiões e dizer aqui tem uma vegetação e ali eu tenho uma outra vegetação bem diferente. Muito bem. Então, mesmo que eu não consiga ver as folhas, né? Essa foto está ruim, eu não consigo identificar as folhas do hibisco direito e a tuia, para mim, também está meio borrada. Mas mesmo assim, fica claro para cada um de nós que tem duas vegetações. A mesma coisa isso daqui. Tá? É uma foto de uma calçada aqui na universidade. Tá? E a gente vê que foram usadas misturas diferentes para fazer o cimento de uma parte da calçada e o cimento da outra. Usaram brita grossa num e areia fina no outro. E para vocês, humanos, olhando isso aqui, fica muito claro que a gente tem uma divisão aqui, né, entre uma parte da calçada e a outra, apesar da cor ser igual. Né? Apesar da tonalidade ser idêntica, apesar da claridade, do brilho de cada parte da imagem ser idêntico. Com nenhuma dessas outras informações, cor, claridade, borda, nada disso vai me ajudar a separar essas partes da imagem. Mas a hora que eu olho qual é o padrão de variação, né, que é pequeno, mas que existe na textura de uma parte e da outra, né, eu consigo separar os dois tipos de calçada. Né? Então, é isso que a gente faz no domínio da frequência, a gente observa esse tipo de coisa. E só isso. Né? Segmentar baseado em cor é outro algoritmo. Né? Então, essa é a característica básica da visão clássica. Né? Muito bem. Então, eu falei das linhas e eu dei um adianto sobre as colunas e falei que as colunas elas são inspiradas na ideia do David Marr de passos sucessivos de abstração. Tá? Com as linhas aqui, eu quis ilustrar para vocês que a gente consegue classificar os métodos de processamento de imagem clássico em 3 grupos diferentes, e vocês veem aqui que algumas das colunas têm os 3 grupos, e à medida que a gente vai avançando, tem cada vez menos elementos. Tá? A última coluna só tem elementos de um grupo. Tá? Então, isso é porque determinados processos dentro da análise de uma imagem vão me trazer determinados tipos de informação que eu uso para determinadas coisas. Mas a gente sempre vai ter essa ideia. Tá? Nós vamos ter um conjunto de passos sucessivos, tá? Onde a gente vai abstraindo cada vez mais, tá? Do pixel e cada vez mais gerando algum tipo de descrição que nos fornece um modelo do mundo que a gente está olhando, e a partir do momento que nós temos esse modelo, a gente toma uma decisão sobre o que a gente vai fazer. Né? Então, eu vou usar um exemplo que é aqui de trás de casa. Né? Essa aula eu estou gravando na nossa garagem aqui, e aqui do lado tem um monte de mato, né? E é cheio de sagui. Aqui em Santa Catarina isso é uma espécie invasiva, mas ninguém faz muita coisa porque é um animal nativo do Brasil, mesmo que ele não seja aqui de Santa Catarina, não tem inimigos naturais, então aqui encheu de sagui. As fotos que eu fiz ficaram meio ruins, então eu peguei essa foto do Instituto Chico Mendes aqui. Né? Mas o que é interessante? Se a gente observar o sagui no galho, você vai ver o seguinte. Né? O animal caminha pelo galho, quando chega no final de um galho, tá? Ele para, ele olha, ele analisa os próximos galhos, tá? Ele pensa para onde ele vai pular. Você percebe, se você observar o bicho, ele leva um tempo olhando aquilo lá, tá? E você vê, se imagina as engrenagens dentro da cabeça dele rodando, tá? Identificando um galho e calculando exatamente a força muscular que é necessária para ele pular. Às vezes eles pulam mais de 2 metros de um galho para outro. E aí o bicho pula. Tá? Então, o que envolve isso? Primeiro envolve a percepção visual do ambiente, em seguida ele precisa separar coisas que interessam e que não interessam, ele está correndo pelo galho. Depois que ele separou as coisas que interessam,
Em determinados momentos ele tem que raciocinar acerca dessas coisas, ou seja, absorver informações muito específicas sobre as coisas e a partir daí tomar uma decisão a respeito disso. E essa decisão pode inclusive implicar em fazer um cálculo, no caso, o cálculo da força necessária, a força muscular necessária para o pulo. Tá? Então, isso é um processo de abstração sucessiva, tá? Que permite ao animal tomar uma decisão no final. É isso que a gente replica quando a gente está fazendo visão computacional. Tá? E a gente vai ver que na visão com aprendizado profundo não é muito diferente, só é mais monolítico. Tá? A evolução ajudou o animal a desenvolver essa técnica, mas no fundo é isso que está acontecendo. E o bicho que não consegue e erra o galho, ele vira almoço. Tá? Então, isso é importante. Tá? Então vamos dar uma olhada como é que funcionam esses passos progressivos de abstração, tá? E processamento da imagem. Tá? No primeiro passo, que eu chamo de filtragem, tá? David Marr chamou isso simplesmente de pré-processamento. Tá? A gente tem um conjunto de transformações cujo objetivo é simplesmente melhorar a qualidade de uma imagem. Tá? A gente não está pensando ainda em extrair informação da imagem. Tá? O nosso objetivo é melhorar a qualidade da imagem. Então a gente tem uma transformação que é de imagem para imagem, I em I. Tá? E alguns exemplos. No domínio do valor, por exemplo, uma coisa muito simples aqui, uma transformada de contraste. Tá? Eu simplesmente peguei e multipliquei os pixels dessa imagem da esquerda, que é uma imagem ruim, ela está sem contraste, pode ser uma foto que foi feita na neve sem filtro ultravioleta, o ultravioleta refletido pela neve detonou o fotômetro da máquina, né? E a máquina tirou uma foto ruim, eu fui lá e multipliquei todos os pixels da imagem por algum valor, e com isso eu aumentei o espaço de valor entre os pixels. Talvez eu tenha subtraído um valor no final para escurecer de novo o que ficou muito claro, e eu tenho uma imagem melhorada, que é o que a gente está vendo aqui à direita. Tá? Então, isso é um processo muito simples e que deixa a minha imagem melhor para continuar trabalhando com ela. Tá? Aqui tem um outro exemplo, né? Um exemplo clássico da visão computacional, esse do conjunto de imagens de uma biblioteca em Python. Tá? E aqui você vê o quê? Uma transformada de eliminação de chuvisco. A eliminação de chuvisco é algo muito mais complexo do que simplesmente eu melhorar o contraste. Então, eliminação de chuvisco vai ser uma transformação no domínio do espaço e não no domínio do valor, porque eu vou ter que olhar o contexto de cada pixel para poder decidir se aquele pixel ele tem um pico de valor sem nada ao redor que o justifique, tá? E que possa ser uma evidência de que ele é um chuvisco, e eu tenho que pegar os valores ao redor e usá-los para achatar. Tá? É isso que uma transformada de chuvisco, no fim de contas, faz. Né? Tá? Então vocês veem a imagem original e a imagem resultante de uma qualidade muito superior. Novamente, eu não estou extraindo nenhum tipo de informação da imagem, eu estou simplesmente melhorando a qualidade dela. Muito bem. Tá? O próximo passo, que David Marr chamou de um jeito interessante conditioning, condicionamento da imagem, e eu digo isso é um passo de simplificação. O que acontece nesse próximo passo? Antes eu deixei a imagem com uma qualidade suficiente para eu começar a fazer algo com ela. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar algoritmos que ressaltam as coisas na imagem que me interessam. Se isso são áreas de objetos ou formas de objetos, eu vou tentar segmentar a imagem. Se isso são limites entre coisas, eu vou tentar encontrar as bordas e usar um detector de bordas. Tá? Se eu preciso trabalhar no sentido de fechar buracos ou tirar riscos e istmos, eu vou usar a morfologia matemática. Mas tudo isso são processos que me simplificam a imagem e vão o quê? Vão um passo adiante agora no sentido de eu tornar essa imagem mais abstrata
e as informações que eu estou procurando na imagem estarem mais evidenciadas. Tá? Então, em muitas pipelines de processamento de imagem, você não vai encontrar apenas um algoritmo de condicionamento, você às vezes encontra 3 ou 4, um atrás do outro, tá? Até que eu deixo a imagem de um jeito que eu tenho só os objetos que me interessam. Tá? Alguns exemplos aqui. A segmentação, como eu falei para vocês, é um dos exemplos mais clássicos. Aqui é um dos nossos algoritmos de segmentação que nós desenvolvemos aqui no laboratório, usando a métrica de distância de Mumford-Shah, usando o algoritmo de segmentação de Mumford-Shah e a métrica de distância estatística de Mahalanobis. Né? E a gente vê ali na primeira linha, se o meu objetivo é tentar dizer alguma coisa sobre as flores, eu primeiro preciso segmentar as flores, ou segmentar a estrela do mar, ou segmentar os diferentes componentes arquitetônicos dessa basílica que a gente vê ali embaixo. Isso aqui são imagens do Berkeley Dataset. Se vocês nunca usaram isso, vale a pena dar uma olhada. É um conjunto de imagens de referência para segmentação. E elas foram, todas elas, segmentadas manualmente por alunos do curso de artes da Universidade de Berkeley. Tá? Então tem uma visão bem humana de gente não tecnológica sobre o que são os componentes interessantes em cada imagem. É um excelente ground truth para você testar algum algoritmo de segmentação seu. Tá? Então, aqui a gente tem um outro exemplo. Né? Isso aqui é uma imagem de ressonância magnética que está há uns 30 anos em domínio público. Eu peguei novamente o algoritmo de Mumford-Shah, aqui a implementação clássica francesa dele usando uma métrica exponencial, e eu simplesmente processei com 5 valores diferentes, e vocês veem os resultados são muito diferentes. Então é a mesma imagem, o mesmo algoritmo, mas 5 conjuntos de parâmetros diferentes, e a gente tem resultados completamente diferentes. Tá? No meio à esquerda você vê, eu consegui separar o cérebro direitinho, eu separei a ponte, eu separei o tronco cerebral, mas eu fundi o cerebelo com o cérebro. Mais à direita eu tenho o cerebelo separado, mas o meu cérebro também está dividido em 2. Tá? Então, esse é um problema dos métodos clássicos. Tá? O resultado acaba muitas vezes insatisfatório, mesmo em situações como essa, onde eu tenho uma imagem ideal. Tá? Então, esse é um problema com que a gente tem que lidar quando a gente trabalha com visão clássica. O algoritmo nunca vai produzir exatamente o que eu quero, porque mínimas variações na imagem fazem com que eu tenha inconsistências no meu resultado. Muito bem. O terceiro passo ele é interessante, porque é o primeiro passo onde eu vou pegar uma imagem e transformar num modelo. Tá? Então, David Marr chamou esse passo de rotulação, e ele diz que o meu resultado é uma espécie de representação 2,5D da imagem, porque eu tenho os objetos da imagem associados a algum tipo de metadado a partir do momento que eu fiz essa descrição. Tá? Então, eu chamo esse passo de descrição, e é aqui que a gente vai pegar a informação que a gente vai usar depois para raciocinar a respeito da imagem. Então, no passo anterior, eu separei as coisas que me interessam, que dependendo do meu objetivo vão ser diferentes, mesmo que a imagem seja igual. Uma imagem de rodovia, onde eu quero achar caminhão, eu vou tratar de um jeito, e essa mesma imagem de rodovia, se eu estiver procurando por motocicleta, eu vou tratá-la de outro jeito. E se eu estiver procurando por gente que está correndo, ultrapassando pela direita, eu vou tratar de uma terceira forma. Né? Os algoritmos são diferentes para a mesma imagem, dependendo do meu objetivo, mas em algum momento eu vou ter os meus objetos de interesse isolados de alguma maneira. Agora, para eu poder raciocinar sobre estes objetos de interesse, eu preciso de algoritmos que os descrevam. Então, a gente tem uma infinidade de algoritmos que servem para a gente descrever coisas. Tá? A gente pode, desde algoritmos de rotulação consistente, que pegam informações contraditórias dentro de uma imagem e tentam chegar a uma conclusão, até algoritmos muito simples que estatisticamente descrevem umas poucas características de cada objeto. Tá?
tudo depende de aonde que eu quero chegar, né? Eu vou gerar descrições. Né? Então, no meu exemplo da porta, né? Vamos supor que eu tenha outras coisas azuis em paredes, caixa de luz, janelinha com veneziana azul, etc. Como é que o meu robô vai identificar que aqui é a porta e não é uma outra coisa? Pelo tamanho. Né? Então, esse aqui eu posso, por exemplo, segmentar, e depois que eu tenho os meus segmentos, eu vou gerar metadados para cada segmento, que é cor, área, largura, e por aí vai. Né? E a partir desses metadados, o meu robô vai poder tomar alguma decisão e dizer aqui é a porta, ali é uma portinhola que serve para outra coisa, ou é uma pichação em azul que alguém botou na parede. Né? Então, aqui tem um outro exemplo, que é um algoritmo clássico de descrição de conteúdo de imagem, o histograma de gradientes orientados, que me dá um vetor e me dá os gradientes em cada ponto, ou seja, eu calculo a variação de intensidade luminosa com uma pequena janela em cada parte da imagem. Eu gero um vetor que descreve o quanto e para onde que está variando essa intensidade luminosa. E esse conjunto de vetores que me descreve isso, eu vou depois usar adiante para alguma outra coisa. Se vocês não imaginaram para que isso aqui serve, é só olhar a figura do rosto da moça ali. Os vetores estão orientados de um jeito muito específico e tem uma característica muito específica. Então, por exemplo, aquela sua câmera fotográfica que tem um identificador de rosto, usa um algoritmo desse tipo. Um algoritmo clássico, é um algoritmo bem fácil da gente trabalhar. E você observa o seguinte, ele foi aplicado diretamente em cima da imagem original. Tá? Talvez ela tenha sido pré-processada para não ter chuvisco e coisa assim, tá? Mas eu apliquei diretamente. O que isso nos mostra também? Nem sempre eu vou ter que aplicar todos os passos. Aqui é um exemplo de um algoritmo de rotulação que eu aplico numa imagem crua. Eu não segmentei a imagem antes, eu não fiz nada com ela. Isso é possível dentro desse método. Então, nada do que tem nessa tabela laranja aí é obrigatório. Tá? É apenas uma classificação geral de como que as coisas se organizam. Aqui a gente tem um exemplo de alguns outros algoritmos, tá? Que são algoritmos descritores de características também, onde eu também procuro pontos que se ressaltam dentro de uma imagem e eu gero vetores, né, que descrevem cada um destes pontos com orientação e intensidade. Né? Aí tem toda uma coleção de algoritmos nessa área, SIFT, SURF, ORB e assim vai. Né? E a gente usa isso aqui para algumas coisas também. Bom, e como é que a gente termina isso daqui? Nós terminamos raciocinando sobre a imagem. Então, o último passo, tá? Que David Marr chamou de interpretação, e eu simplifico um pouco chamando também de classificação, é onde a gente vai pegar esses metadados que nós geramos, quer dizer, o nosso primeiro modelo. Né? Então, o modelo pode ter vários níveis de abstração. O modelo mais simples é aquele modelo onde a gente pega objetos da imagem, a gente gera algumas expectativas sobre que tipos de objetos e que tipos de características esses objetos podem ter, e aí a gente descreve essas características. Então nós temos um modelo simples, que como eu falei para vocês, David Marr chamou isso de representação 2,5D. Tá? E o segundo passo é tomar decisões sobre isso. Quer dizer, eu vou pegar... Eu tinha dados na forma de pixel. Na hora que eu gerei esse primeiro nível de modelos, eu transformei os dados em informação. Tá? E agora, eu preciso o quê? Juntar conhecimento do meu domínio de aplicação para poder pegar essa informação e tomar decisões a respeito dela. Então, nessa última etapa, a gente vai ter algum modelo de como é que funciona o meu mundo. O macaco tem um modelo lá de quanto que ele precisa aplicar de força para poder saltar. Um sistema de identificação de veículos que fura o sinal
num semáforo, vai ter um modelo de que quando o semáforo está fechado não pode passar carro, tá? E por aí vai. E eu uso esta informação para gerar algoritmos, aonde eu vou pegar a minha informação anterior e poder tomar decisões a respeito dela. Então é uma nova transformação de modelo em modelo. Né? E aqui a gente tem métodos estatísticos clássicos, a gente tem métodos da área de engenharia de conhecimento. Eu posso, por exemplo, nesse novo modelo, usar uma linguagem de descrição de conhecimento, sei lá, KL1, por exemplo, para pegar uma linguagem clássica. Tá? Eu posso também ter um conjunto de regras em Prolog que me tomam decisões sobre a informação que vem do nível anterior. Tá? Tudo isso ainda é visão computacional, porque eu ainda estou fazendo o quê? Eu estou raciocinando sobre a imagem. Tá? É um processo que ainda envolve a imagem e a gente não considera isso pós-processamento da imagem, a gente considera isso como o passo final, que é processamento usando conhecimento, que pode estar hard-coded, num conjunto de regras, como pode também tá, soft-coded, numa modelagem de conhecimento que eu vou trazer para dentro na hora de tomar a minha decisão. Pode também estar hard-coded de uma outra maneira. Aqui eu posso usar redes neurais clássicas, aquelas redes backpropagation que na década de 1990 todo mundo queria usar para tudo, né? E eu posso usá-las aqui para tomar uma decisão em função de um vetor de características que eu extraí antes da minha imagem. Então, várias coisas são possíveis, tá? Mas no final, qual é a minha ideia aqui? É que ao final desse passo eu tenho o conhecimento necessário para o meu programa de visão computacional tomar uma ação no mundo. Tá? Por exemplo, no caso do macaco, quanta força eu preciso aplicar para dar o meu salto. Tá? Muito bem. Então, isso aqui é como funciona a visão clássica e, como eu comentei antes com vocês, a visão clássica foi o modelo padrão da gente trabalhar com visão computacional durante 50 anos. E tanto foi que se desenvolveram, inclusive, ferramentas de programação visual para ajudar você a desenvolver essas pipelines. Tá? A mais famosa é o Chorus, que foi uma ferramenta desenvolvida pela Universidade do Novo México. Tá? Teve uma participação grande da Unicamp na área de morfologia matemática, por exemplo. Tá? E teve várias edições dessa ferramenta. Tá? Aí você vai perguntar por que eu não vejo mais isso aí por aí. Tá? Em algum momento na década de 2000, eles resolveram criar uma empresa spin-off e transformar isso aí num produto. Antes disso era software gratuito, distribuído com código-fonte e por aí vai. Tá? E a partir do momento que virou produto, não estava mais disponível para a comunidade acadêmica e parou de ser usado. Como produto, isso não teve grande sucesso. Uma pena. Tá? E teve várias outras coisas que foram desenvolvidas nessa área. Tá? O CVFlow é um exemplo de um sistema desse tipo que foi desenvolvido aqui no nosso laboratório. Tá? Na década de 2000, a gente desenvolveu isso aqui em Java e funcionava um pouco diferente. Ele usava a biblioteca OpenCV e outras coisas que você podia incluir, né? E permitia fazer a mesma coisa. Em algum momento a gente também descontinuou a ferramenta porque se chegou à conclusão de que essa é uma área da visão computacional que, a não ser em algumas coisas muito específicas, ela estava morrendo. Tá? E essa ideia é uma ideia bem óbvia. Teve outros sistemas mundo afora. A Universidade de Munique tinha um sistema chamado Horus, que ela nunca distribuiu gratuitamente por aí. Então, pouca gente acabou usando. O objetivo deles mais era usar na indústria. Tá? Se vocês quiserem ver, a gente tem uma página sobre isso com outros vídeos. Tá? Muito bem. E o que é mais moderno? O que aconteceu? Em 2012, nós tivemos uma mudança de paradigma. E a mudança de paradigma foi a popularização das redes neurais convolucionais. Eu falo rede neural convolucional praticamente como um sinônimo de aprendizado profundo, deep learning, porque no fundo é isso. A convolução é um elemento básico de todas
as redes neurais modernas. Tá? Então a gente pode usar esta terminologia, esse desenho aqui que vocês estão vendo repetido aqui agora, tá? É de uma AlexNet, tá? Desenvolvida pelo Alex Krasniewski junto com Geoffrey Hinton, tá? E usada em 2012 numa competição, a competição do ImageNet, que eles venceram com essa rede neural. Eu já vou voltar para isso. Tá? Então, o que acontece na rede neural convolucional, no Deep Learning? Vocês estão vendo aqui, eu coloquei uma quarta linha aqui nos nossos domínios e coloquei ali redes neurais convolucionais. A rede neural convolucional, ela dá um bypass em todos estes passos de abstração e ela começa lá na frente com pixel e ela termina aqui no final com uma decisão de o que fazer com este pixel. Tá? Então, é um processo complexo, tá? Dentro de um modelo que a gente pode chamar de modelo de caixa preta, aonde a gente faz o quê? A rede neural convolucional, ela aprende o quê? Ela aprende uma série de filtros. A gente vai voltar a isso daqui a pouquinho. Tá? Então, a ideia é o que é? Basicamente, ao invés da rede neural clássica que a gente tinha antes, na rede neural convolucional, eu não aprendo simplesmente intensidade de conexão entre neurônios, tá? Aquele modelo do neurônio Hebbiano. Tá? Eu aprendo, na verdade, uma matriz de convolução que me passa a informação de uma camada para outra. A gente já vai ver isso aqui em detalhes para quem nunca viu. Tá? E aí, o que acontece nisso? Tá? A gente tem redes complexas com muitos filtros em cada conjunto de camadas e isso faz com que aconteça o quê? No fundo, o que a rede neural convolucional aprende, na verdade, é uma pipeline de processamento de imagem, só que eu começo normalmente com uma rede pré-treinada, e aí eu vou adaptando ela para um novo domínio, né? E com isso vou fazendo ela aprender novos filtros específicos para aquela área. Tá? Vamos voltar nisso já. Então, para quem não está acostumado, né? As redes neurais originais, aquelas que ficaram famosas na década de 1990, mas basicamente se baseiam na publicação de Rumelhart e McClelland em 1986, que nem foi tão original, né? Teve uns finlandeses e russos que publicaram um negócio na década de 70, já falando a mesma coisa, eles só fizeram a besteira de publicar em russo. Né? Então, a rede neural backpropagation tradicional, ela funciona simplesmente propagando ativação de neurônios de uma camada para outra, tá? E propagando de volta o erro. Então, eu coloco um resultado esperado, eu calculo a diferença entre o que a rede deu a partir de uma ativação gerada na entrada, e calculando essa diferença, eu vou modificando os pesos. Tá? Essa é uma forma muito simplificada de explicar isso. Tá? E existe um teorema lá na rede neural clássica de que numa rede backpropagation, na verdade, eu consigo sempre achar uma única camada intermediária. Nesse exemplo aqui a gente tem duas, né? Duas azuis, tá? Que é equivalente a qualquer número de camadas intermediárias. Então, tá? Na rede backpropagation clássica, por um lado, não existia nenhuma razão para a gente fazer redes profundas, porque eu estava jogando o processamento fora. E por outro lado, a única coisa que uma rede neural aprende, neste modelo aí, é associar um padrão de entrada a um padrão de saída. No fundo, é isso. É um associador. Ele aprende uma função que associa dois padrões, tá? Dois conjuntos de padrões. Significa que para processamento de imagem, essa rede neural era completamente inútil, porque o máximo que eu podia fazer com ela era apresentar uma imagem na entrada e fazê-la decorar aquela imagem. Se a imagem fosse um pouco diferente, se o objeto tivesse um pouco deslocado, a rede neural já não mais produziria o resultado. Tá? Então, a grande sacação
ela aconteceu em 1998, de que a gente consegue sair dessa furada de que uma rede neural não serve para processamento de imagem, porque se eu usar pixel como entrada, ela vai decorar o pixel e associar com a classificação de saída, e se a imagem for um pouco diferente, ela já não tem mais o resultado que eu quero. Então, a não ser que eu apresentasse todas as imagens possíveis, eu não ia conseguir fazer uma rede aprender. Foi o trabalho de um cara chamado Yann LeCun. Se vocês hoje observam o universo da inteligência artificial, etc., vocês vão ver que hoje o Yann LeCun, ele é o diretor de inteligência artificial da Facebook. Em 1998, ele era um pesquisador na Universidade Francesa, e ele desenvolveu o primeiro modelo de rede neural convolucional, aonde ele fez uma mudança básica. A rede neural não aprende mais apenas pesos de uma camada para outra, a rede neural aprende uma função que transforma o sinal que vem de uma camada para outra. A gente vai voltar para isso. E essa função é uma convolução simples, quer dizer, um filtro. A gente já vai explicar o que é isso para quem não vem, por exemplo, da área da engenharia elétrica, onde passou anos vendo esse tipo de coisa. Tá? Bom, na época em que isso foi publicado como um método revolucionário para reconhecimento de caracteres, foi publicado como um trabalho de uma universidade francesa e ninguém deu bola. Pelo menos muito pouca gente. Tá? E o trabalho ficou meio esquecido durante muito tempo, e Yann LeCun não ficou famoso, tá? Até que houve o pontapé. E o pontapé foi esse trabalho aqui, tá? A AlexNet. Como eu falei para vocês. Tá? O Alex Krzyzewski, tá? Que era doutorando do Geoffrey Hinton. Para quem já programou Lisp, já deve ter lido o livro de Lisp do Geoffrey Hinton, de 1980. Então, Geoffrey Hinton é uma pessoa lá do início da inteligência artificial. Ele era orientador do Alex Krzyzewski, que na época estava fazendo doutorado no Canadá. Tá? E o Alex veio com a ideia de pegar a LeNet, modificá-la, deixá-la bem mais gorda e usá-la para participar da competição do ImageNet. E ele ganhou, disparado. Isso foi 2012. Tá? Então vocês observam, de 98 para 2012, 14 anos se passaram para que uma invenção, então, realmente fosse ter sucesso. E aí o que aconteceu? Todo mundo olhou para o que foi que esse cara fez. Tá? Porque ele ganhou uma competição muito difícil. Né? O ImageNet é uma competição onde você tem milhões de imagens divididas em 1000 classes, e a competição é você tentar conseguir uma performance melhor que a de um ser humano na hora de classificar essas imagens. Ele conseguiu. Tá? Então, a partir daí, o mundo todo começou a olhar para as redes neurais convolucionais. Né? E a partir daí, a gente começou a fazer um monte de coisas. Então, isso aqui é o modelo da LeNet original. Tá? Aqui tem uma animação de o que é que ela representa internamente. Tá? Na nossa disciplina de visão computacional, a gente tem uma aula onde a gente entra em detalhes nisso daqui. Eu não vou agora entrar em detalhes, mas a ideia da LeNet é que ela aprendia filtros, e esses filtros permitiam, por exemplo, identificar o número, não importa em que parte desse quadradinho branco o número estava. Uma coisa que antes era completamente impossível de você fazer com uma rede neural. Tem ali embaixo os links para quem quiser dar uma olhada nesse exemplo e na explicação associada. Eu vou falar até amanhã, tá? Se eu entrar em detalhes nisso aqui agora. Tá? Então, vamos para a questão de convolução. Então, o aprendizado profundo e, por conseguinte, as redes neurais convolucionais tem a sua ideia centrada em torno da questão da convolução. Tá? Em visão computacional, convolução é um filtro. Né? Então a gente tem muitas convoluções clássicas, como o filtro gaussiano e outra coisa, mas a gente pode inventar um filtro qualquer. Tá? Para a gente entender primeiro como é que funciona isso, vamos pegar um exemplo lá da engenharia elétrica. Tá? Então, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho
uma onda quadrada, que vocês estão vendo em azul, que agora vai ser filtrada ou convolvida pela outra onda quadrada, por uma outra onda quadrada, e o nosso resultado, tá, é simplesmente a área embaixo das duas ondas. Tá? Esse é um filtro muito comum que a gente tem. Tá? E o resultado que vocês estão vendo aqui, tá, é o que a gente chama de onda dente de serra. Vamos olhar de novo aqui para vocês entenderem. Está passando em amarelo, está a área de intersecção. Você vê que ela cresce, chega num pico, decresce. Então, o que esse filtro faz? É um filtro de onda quadrada em cima de uma outra onda quadrada que me gera uma onda dente de serra. Beleza. Tá? Se eu fizer o filtro um pouco diferente, por exemplo, vamos supor que eu tenho aquele impulso em azul e eu vou jogar um filtro de onda quadrada em cima. E aqui está o meu resultado da intersecção. Não. Muito bem. Então isso aqui é uma explicação unidimensional agora, né, para vocês imaginarem o que é um filtro de convolução. Lembra que você já tem usado um filtro gaussiano alguma vez? Tá? Para vocês entenderem, eu tenho uma matriz, e essa uma matriz, no caso aqui a matriz é um vetor só, né, eu vou usar para passar por cima de um outro sinal, usando a matriz como uma janela, e eu produzo sempre um resultado. Né? A minha janela aqui é a onda quadrada em cima da outra onda, e o meu resultado é a área a cada momento. Né? Eu posso imaginar outras coisas. Né? Mas basicamente o que eu tenho quando eu faço na convolução genérica é isso. Eu tenho uma matriz, eu multiplico pela matriz de baixo, eu somo os resultados, e isso é a minha saída aonde? No meio do lugar aonde está a minha matriz passando. Né? Da mesma forma que aqui, o meu resultado está sempre exatamente no ponto aonde está passando essa onda quadrada. Muito bem, aqui está o resultado disso, agora discretizado como um vetor. Né? E quando eu vou trabalhar com imagem, eu tenho exatamente a mesma coisa. Então, eu tenho uma imagem de entrada, eu tenho uma matriz de convolução, que é aquela matriz que vocês estão vendo ali, né? E o resultado são os pixels que estão saindo, que vocês estão vendo à direita aqui. Tá? Isso é a convolução. O que faz uma rede de aprendizado profundo? Ela começa com essas matrizes de convolução arbitrariamente inicializadas, valores randômicos, e ela vai aprender filtros. À medida que você vai jogando imagens, né, você vai comparando resultados com valores esperados e propagando de volta o erro do mesmo jeito que acontecia lá no backpropagation clássico. Bom, isso é uma explicação ultra simplificada do que acontece. Né? A convolução é mais complexa do que isso. A gente tem uma série de outras coisas. A velocidade com que eu ando, o que eu faço com o resultado e um monte de coisas que vão nos dar um monte de conceitos dentro do aprendizado profundo. Mas o objetivo dessa aula aqui é a gente não entrar nesses detalhes, mas sim passar uma ideia para vocês. Na imagem colorida eu trabalho e aprendo 3 filtros diferentes, um para cada cor. Né? Quando eu começo, depois a gente funde isso em informação. Tá? E aí o que tem? Tá? Inclusive eu posso aprender conjuntos de filtros. Por exemplo, a imagem de entrada vai me gerar aqui, tá? Por exemplo, 2 camadas, cada uma com um filtro diferente. E a mesma coisa aqui. Tá? Uma rede clássica como essa, por exemplo, tá? O que eu tenho aqui? Essas camadas todas em cada bloco desses vão me dizer qual é o número de filtros que eu vou aprender. Então, eu posso, por exemplo, apresentar uma imagem e aprender 4 filtros diferentes que processam essa imagem. Tá? Cada filtro gera um sinal numa camada dessas. Esses sinais, por sua vez, eu passo para a próxima camada, onde eu posso aprender 8 filtros, que vão me abstrair mais, aonde eu vou depois aprender, sei lá, 12 filtros ainda mais abstratos, então, em cima daquilo ali. E no final eu tenho uma camada de classificação, que não está muito clara aqui, mas que já vai ficar clara para vocês nessa próxima imagem. Né? Então, se a gente jogar agora os nossos conceitos de visão clássica em cima dessa ideia que está aqui, o que a gente vai ter? Tá? A filtragem, o condicionamento e a rotulação são filtros que eu vou aprendendo aqui. Então eu continuo a ter o meu processo de abstração progressiva da imagem. Tá? Se vocês forem olhar em alguns sites online que mostram
o que é representado a cada nível de redes Deep Learning clássicas. Vocês vão ver ali níveis de representação que são cada vez mais abstratos. Tá? Começam com questões de contraste, vão para questões de bordas e questões de linhas horizontais, linhas verticais, quadrados e outras coisas. Tá? E no final a gente tem o quê? As redes neurais convolucionais, elas sempre acabam com um conjunto de camadas feed-forward totalmente conectadas, que é a mesma coisa que a gente dizer, elas terminam com uma rede neural backpropagation clássica. Tá? A primeira camada dessas, ela usa o que a gente chama de vetor de características, que é a classificação final produzida pelas redes anteriores. E depois disso, a gente tem o quê? A gente tem, tá, as duas próximas camadas. Como eu falei para vocês, não faz sentido ter mais de duas camadas aqui, tem uma de entrada, uma intermediária e uma de saída, que vão me gerar a classificação final. Quer dizer, isso é a interpretação da minha informação. A gente tem outros modelos, redes que fazem, por exemplo, segmentação, pegam essa informação e jogam de volta numa rede irmã que acaba com pixel, cada pixel colorido de acordo com o seu segmento, mas basicamente o processo é esse daqui. Tá? Isso aqui é uma rede de classificação de imagem e a gente pode usá-la como um exemplo geral para uma série de outras coisas, que a ideia é passar para vocês o princípio geral. Né? Então, em resumo, o que a gente tem? Tá? No aprendizado profundo, tá, eu tenho uma coisa que é revolucionária no sentido de que eu não preciso mais conhecer 500 algoritmos diferentes para eu resolver um problema. Porque às vezes esses 500 algoritmos diferentes sequer resolvem o meu problema. Tá? Porque o meu problema, por exemplo, tem muita variação de luz e a hora que eu conseguir uma pipeline para uma coisa, a pipeline não vai funcionar para outra porque a luz variou muito. A grande vantagem da rede neural convolucional é que nessa primeira parte aqui eu posso treinar vários filtros. Os filtros para imagens escuras e os filtros para as imagens claras, a rede vai aprender todos. Tá? Então isso é uma vantagem, por exemplo, que a gente não tem lá. Tá? Mas no fundo, a minha ideia acaba sendo sempre a mesma. E aí, agora a gente tem uma infinidade de modelos de redes neurais convolucionais, que com certeza vocês vão ouvir palestras aqui nessa conferência, e para quem está assistindo isso como parte da aula da minha disciplina, a gente vai falar lá para frente, mas a ideia aqui é colocar isso para vocês. Tá? E aqui a gente terminou com a rede backpropagation na saída. Tá? Muito bem. E é isso, gente. Então, a ideia era dar esse apanhado e colocar o Deep Learning em contraste com a visão clássica, né? E passar essa mensagem para vocês. Existe muita coisa hoje ainda, principalmente se a gente estiver trabalhando, tá, no mundo dos embarcados pequenos e portáteis. Se eu estou falando de um carro autônomo, eu já vou trabalhar com processamento de imagem em GPU. Né? Hoje em dia tem GPU que é fácil de embarcar. Né? Mas se eu estou falando de uma câmera, de alguma coisa baseada em microcontrolador, daquele seu micro-ondas que diz quando é que o bolo tá bom, ou outra coisa assim, para embarcar esse tipo de coisa, vale a pena a gente trabalhar com visão clássica. Se não, vamos usar a visão computacional baseada em aprendizado profundo, mas entendendo o que ela faz. Tá? Então esse é o link para a minha disciplina, para quem quiser assistir outras aulas, e para quem quiser baixar esta apresentação aqui, ela está nesse bit.ly daí. E é isso, gente. Só finalizando, esse material é livre, você pode usar à vontade, desde que você cite a origem e desde que você não use para fins comerciais. E é isso, gente. Muito obrigado. Divirtam-se. Muito bem, estamos de volta live, eu acho. Estamos? Bom dia, estamos sim. Estamos, muito bom. Então, gente, eu tenho algumas perguntas aqui, tá? Eu vou começar respondendo essas perguntas aqui. Eu acho que o pessoal mandou no Question and Answers aqui, eu não sei se todo mundo enxerga as perguntas. Tá? Tem uma pergunta de um anônimo e uma pergunta da Tatiana, todo mundo está enxergando. Eu posso simplesmente falar aqui, sem ter que repetir a pergunta. Tá? Muito
Muito bem. Tá. O anônimo me pergunta quais arquiteturas de Deep Learning são viáveis para problemas image-to-image, tá? Como qualidade de imagem e outras coisas desse tipo aqui. Tá? Então, assim, ó, eu foquei na questão de você analisar uma imagem e tomar uma decisão. No final, eu falei que existem outras coisas, como, por exemplo, a segmentação semântica, aonde você pega todo o processo e bota uma cópia dele do lado e gera pixel ali. Tá? Quando eu trabalho com imagem para imagem, e na verdade o meu objetivo não é extrair informação da imagem, mas sim gerar uma outra imagem de acordo com algum outro método, né, a gente sai um pouco do ambiente do aprendizado supervisionado e vai para o aprendizado não supervisionado. Tá? Do mesmo jeito como na área do aprendizado supervisionado, tá? Da década de 90, que foi o primeiro deslumbre com a rede neural, para a década agora de 2020, houve um grande progresso, né? Eu falei aqui de algumas coisas. Tá? Na área do aprendizado não supervisionado, tá? Também houve um grande progresso daquelas redes de aprendizado competitivo ou redes de mapeamento semântico de Kohonen, que surgiram lá no final da década de 1980, né? 1989, quando o Toivo Kohonen, um finlandês, publicou lá o modelo do mapa semântico dele, foi o primeiro modelo de uma rede neural artificial biologicamente plausível, né? Sem ter lá um Deus dizendo o que estava certo e o que está errado, mas, na verdade, uma rede capaz de aprender sozinha. Né? Mas depois disso não aconteceu muita coisa ali. A convolução ela trouxe para dentro do aprendizado não supervisionado também uma série de ideias novas. Tá? Então, quando a gente trabalha com imagem para imagem, a gente normalmente trabalha com aprendizado não supervisionado e exemplos, e aí o nosso principal modelo, tá, são as GANs, tá? As redes gerativas associativas. Tá? E essas redes, tá, GAN, se você procurar, elas são usadas para as coisas mais diversas, tá? Para algumas coisas fancy, como você pegar uma foto e fazer a foto ficar no estilo de um determinado pintor. Então, alguns estilos como expressionismo, puntilismo e impressionismo são fáceis de você colocar por cima de uma foto, não? Mas a gente também usa isso para outras coisas mais práticas. Tá? Como, por exemplo, a gente, de fato, melhorar o contraste de uma imagem, eliminar ruído, eliminar outras coisas, mas de uma maneira muito mais inteligente, tá? Do que a gente tem quando a gente aplica simplesmente um filtro que, de uma forma burra, vai aplicando um método matemático. Tá? Então, uma GAN pode fazer coisas muito mais interessantes com isso. Assim, existem outros exemplos também no campo do aprendizado não supervisionado, onde você pode ter coisas similares, tá? Mas a GAN é o exemplo mais clássico, tá? E é o que eu diria assim, você está a fim de resolver algum problema, tá? Use GAN. Tá? Uma outra coisa porque as GANs ficaram famosas é porque é a técnica que você usa para fazer deepfake, né? Tá? Para pegar, sei lá, uma imagem, um vídeo do Rambo e botar o rosto de algum político famoso ali na cara do Rambo, uma coisa assim. Tá? Então, essa é a área que, se você está procurando alguma coisa, eu sugeriria começar. Tá? E tem exemplos de monte, você vai achar no GitHub toneladas de enfoques diferentes. Tá? Muito bem. Tatiana, eu que me sinto agradecido por vocês quererem me ouvir. Né? O professor, para compensar que é mal pago, ele gosta de falar muito. Né? Então, às vezes, a gente fica agradecido também de vocês quererem nos ouvir. Tá? Anderson, está trabalhando com segmentação semântica na área da odontologia. Tá? O estado da arte da segmentação médica. Tá? Isso é um troço que eu trabalho desde 1992. Tá? E eu diria, assim, entre mentes, tá? A grande novidade que apareceu, e, de novo, é uma novidade que agora o pessoal está começando a botar os olhos em cima, tá? Porque surgiu lá na Microsoft China, o pessoal tem preconceito, se a Microsoft vem da China, tem mais preconceito ainda,
Tá? Mas o pessoal de desenvolvimento da Microsoft China, em 2019, desenvolveu uma rede neural que chama HRNet, tá? High Resolution Neural Network. Entre mentes, eles estão com dois modelos, duas gerações novas desse modelo, e ela é uma rede neural muito interessante porque ela é uma rede neural que ela tem um conceito matemático muito homogêneo, muito legal. Tá? Eu quero fazer uma aula sobre ela ainda porque é a coisa que vai dar o maior prazer de dar uma aula. Tá? E a HRNet é uma coisa tão legal matematicamente que você pode usá-la para classificar a imagem, detectar objeto, fazer segmentação semântica, tá? E fazer detecção de poses. Tudo isso, basicamente, com a mesma estrutura de rede, só modificando as camadas de saída no final. Então, algo bem legal, tá? HRNet, eu sugiro você dar uma olhada, tá? Elas têm uma desvantagem, são redes neurais que comem um processamento desgraçado, então você precisa de 16 GB de GPU para rodar, tá? E a gente sugere rodar em placas de 24 GB ou coisa maior do que isso, quer dizer, se você não quiser comprar uma RTX 3090, você tem que alugar espaço na Amazon para fazer isso. Tá? No Google não vai ter espaço, nem, eles não oferecem essas placas para você processar lá. Tá? Mas HRNet, a versão para segmentação semântica, tá? É o que eu sugeriria. E aí eu vou escrever aqui, tá? Existe um modelo que é uma extensão da HRNet que se chama SendTorch. Procure por isso aqui no GitHub, tá? É o modelo de segmentação semântica para a área médica, eu digo com certeza. Tá? No momento, assim, isso aqui acabou de sair, faz poucos meses, tá? E ainda não está bombando, mas com certeza vai bombar logo. Muito bem. Muito Mais obrigado, gente? Aldo. Eu tenho uma pergunta, aproveitar esse Vai lá, momento, né? vai lá, vai A gente lá. está no mesmo departamento, mas tem se falado tão pouco, com o ensino remoto não deixa a gente conversar direito. Mas, Aldo, queria aproveitar primeiro agradecer pela palestra, pela aula, né? Foi muito, muito legal mesmo. Vou repassar para todos os meus alunos que querem começar a trabalhar nessa área de visão computacional. E te perguntar, né, tu nessa experiência que tu tem de orientação também, né, na tua pesquisa tem aplicado muito essas questões de deep learning, aprendizado profundo, né, o que que tu recomenda para o pessoal que quer fazer pesquisa nessa área contigo, por exemplo, ou com algum outro pesquisador? O que que tu recomenda para eles, fontes de aprendizado, algum curso, além dos teus vídeos, claro, né, se tem mais alguma coisa que tu possa recomendar para esse pessoal? Ó, nos meus vídeos, tá, eu recomendo sempre outros cursos, etc. Tá? Então, existe bastante coisa legal. Tá? Eu sugiro você dar uma olhada na página da nossa disciplina de visão computacional, que eu coloquei lá links de outras aulas. Tá? O que, que eu posso sugerir já de imediato assim? Tá? Para quem não está acostumado com rede neural, vai começar agora, não quer entrar com a rede neural lá em baixo nível, eu sugiro usar a API FastAI. Tá? E aí, para o FastAI, tem os cursos de um cara que se chama Jeremy Howard. Tá? Procure por FastAI, você vai cair nos cursos dele. Tá? O sujeito não é cientista, ele é um cara da indústria, né? Apesar dele ter um jeitão de cientista maluco, assim, quando ele fala as coisas na aula dele. É muito legal, vale a pena, assista às aulas dele. Tá? Se você quer aprender teoria, assista à disciplina de visão computacional de Stanford. Tá? Também tem o link lá na nossa disciplina. Né? Os últimos semestres, eles não colocaram online, mas há 2 anos atrás, você tem 2 semestres seguidos que estão online. E a coisa que mais chama a atenção é uma disciplina com 24 estagiários de docência e mais de 600 alunos. Então, é isso que eles estão fazendo lá. Aqui no Brasil, a gente bota 30 alunos numa sala de aula e o professor diz, eu estou cansado. Tá? Lá são 600 alunos na sala de aula, 24 estagiários de docência para ajudar todo mundo, pós-doutorandos ajudando nas palestras. Tá? Então, é um modelo que no Brasil a gente ainda tem que aprender. Nós somos muito elitistas. A forma como a gente dá aula na Universidade Federal aqui, nas universidades públicas, com essas nossas turmas pequenininhas. Quando eu trabalhei na Alemanha, eu fui estagiário de docência lá, e eu peguei turmas de 280 a 400 alunos também. E aí era eu estagiário de docência sozinho, às vezes na sala de aula, com o pessoal. Tá? E assim, tá? A gente precisa aprender com isso, a gente precisa aumentar as nossas turmas. Essa aqui é a minha... às vezes eu sou meio político de vez em quando, e a minha política aqui é no sentido de ensino para mais gente.
né? Por isso que as minhas disciplinas também são abertas, são públicas e todas as aulas que eu dou estão à disposição de todo mundo. Tá? Apareceu uma pergunta de carro autônomo aqui, se arrisca que eu responda? Como é que a Eu gente acho que faz sim, aqui? o Samuel Oliveira Então, fez tá. mais uma pergunta, agradeceu a tua palestra, como tu pôde ver, e perguntou sobre os carros autônomos, nossa, palavra difícil, que tem que lidar com vários problemas como obstáculos, buracos, pessoas, Então, assim, ó, reconhecimento de isso placas. é uma área de pesquisa nossa, tá? Aqui a gente está trabalhando junto com a equipe de competição da UFSC, o Ampera Racing. Tá? Existe uma fórmula de carro de corrida, que é a Fórmula SAE, também conhecida como Fórmula Student, que são carros de corrida um pouco menores. Tá? O objetivo é que os estudantes projetam os seus próprios carros. Uma subdivisão disso são carros de corrida totalmente elétricos. E aí a UFSC tem uma equipe aqui, que inclusive foi premiada numa competição há uns anos atrás, tá? Ampera Racing. Nós estamos em conjunto com eles trabalhando na área de veículos autônomos, inclusive porque existe uma competição internacional de Fórmula SAE autônoma. Né? A ideia nossa é a UFSC, daqui a um ano ou dois, no máximo, participando disso. Então, em paralelo, nós estamos tratando um problema, e a gente tem vários artigos publicados nessa área, que é um problema que tem sido ignorado. Né? E assim, o carro autônomo que você vê andando por aí, ele é ótimo, tá? Para um subúrbio da Califórnia. Tá? Você mora em San José e você quer ir, sei lá, em algum lugar ali perto, São Bernardino, beleza, o seu carro autônomo vai te levar. Tá? Experimenta andar na periferia de São Paulo, experimenta andar no interior do Brasil e o carro autônomo não vai para lugar nenhum. Né? A gente tem uma situação muito diferente. Nós temos ruas sem sinalização horizontal, né? Aquelas coisas pintadas, o nome disso é sinalização horizontal. A gente praticamente não tem sinalização vertical, a gente tem buraco, a gente tem lombada que não está marcada, a gente tem um monte de problema que o veículo autônomo precisa ser capaz de negociar. Então, todas as nossas pesquisas são nesse sentido, tá? E a gente tem mais ainda a cereja do bolo, que é, assim, toda pesquisa que a gente está fazendo com visão passiva. Tá? Nós não usamos LiDAR. Tá? E isso tem uma questão que, assim, hoje em dia, muitos, com exceção da Volvo, né, a grande maioria dos fabricantes de veículo que tem algum tipo de autonomia está usando LiDAR, tá? E o LiDAR trabalha com laser classe B. O laser classe B tem a potência do seu laser pointer para dar aula, para dar palestra. Experimenta enfiar isso no olho de alguém. Tá? Passando no olho de uma pessoa não vai fazer grande coisa. Se for um laser vermelho, você vai ficar meio cego, mas daqui a pouco passou. Agora imagina você no engarrafamento na Avenida Paulista, às 5 da tarde, todos os carros com LiDAR. Tá? E LiDAR infravermelho que você não enxerga. Né? É uma situação que não dá, não pode acontecer. Né? Vai cegar todo mundo que está andando na calçada. É um problema que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer lá na frente. Tá? Então, as nossas pesquisas são no sentido da gente dispensar LiDAR praticamente completamente. Nós temos um modelo de testes de veículo que, inclusive, a gente olhou ontem, o aluno da engenharia mecânica que estava reformando, trouxe aí, ficou pronto, que ele tem um LiDAR apontado para o chão, que é para reconhecer alguma lombada não marcada, algum buraco imediatamente na frente do carro. Mas aquela ideia de você usar o LiDAR para detectar um obstáculo 40 metros à frente, tá, é uma coisa que nós cortamos completamente das nossas pesquisas e a gente não usa. Né? Para quem não sabe o que é LiDAR, é aquele radar laser. Né? Tá? Então, tá, isso são coisas que a gente tem focado. Tá? Eu passar um link para vocês agora é meio complexo, mas procurem por mim no YouTube. Nós temos lá uma playlist com vídeos, inclusive do carro de corrida da UFSC, tá? Mostrando um monte de trabalho que a gente tem feito nessa área. Vocês vão gostar de ver, dê uma olhada lá. Né? Tem até vídeo de bicicleta pelo campus da UFSC e outras coisas. O Samuel também comentou sobre a questão de datasets, a escassez que a gente tem de dataset para esse tipo de problema, né? No caso de Nós vocês, o que botamos vocês fazem? datasets online e o Vocês que pessoal criam, né? da Carina do INCT de Embarcados de São Carlos também tem um dataset, só que o dataset deles é subúrbio de Brasil, tá? Só que os bairros de periferia de São Carlos. Aquilo
para quem tem o padrão de subúrbio californiano, aquilo ali é horrível. Tá? Para quem tem o padrão de Brasil, ou como eu, já viveu na Índia, aquilo ali é maravilhoso. Né? A gente tem um dataset que é o RTK Dataset, que tem estrada de terra, e nós estamos agora, inclusive, fazendo uma extensão de uma segunda versão com um monte de estrada de terra muito ruim, e logo a gente vai ter também online uma versão de bicicleta no meio do mato e outras coisas. A última pergunta, eu acabei não pegando o texto, deixa eu ver se o professor Suzin voltou aqui com a gente. Mas eu acho que, se eu não me engano, Aldo, vou só aproveitar para a gente fechar, era uma pergunta sobre a insegurança que as pessoas têm com esses sistemas de autônomos, né, de visão computacional. Se existe alguma questão, especialmente em relação à ética, né, existe discussão sobre isso? Qual é a tua opinião sobre essas questões também? Olha, eu estava, na verdade, a minha esposa, que trabalha na área de qualidade de software, estava fazendo uma revisão esses dias e existem 173 normas ISO sobre qualidade de software para navegação veicular autônoma. 173 normas, tá? Então, assim, no Brasil, normalmente o que a gente faz, né? Como tu mesmo viste ali, eu já trabalhei, eu já criei um grupo de normas na ABNT. Tá? O padrão da ABNT no Brasil é a gente pegar uma norma ISO e tentar ou traduzir simplesmente, ou no máximo fazer pequenas adaptações. Tá? Então, assim, está se criando um corpo de normas para a gente poder ter algum mecanismo de você ter um controle de qual é, tá, o que acontece nesses veículos. Hoje em dia você não tem nada. Né? No Brasil estão sendo vendidos já veículos com algumas habilidades autônomas. Eu tenho um Volvo e eu digo é uma porcaria. Tá? Cheio de falso positivo, falso negativo. Os caras botaram radar no carro, radar no lugar, está cheio de lata no chão, não serve para nada. Tá? Então, tem muito que evoluir ainda. E vai ser necessário os DETRANs do mundo inteiro criarem regras e criarem mecanismos também, tá? De você licenciar veículos para usar esse tipo de coisa. Né? Hoje em dia é a lei da selva. Não? O pessoal está vendendo veículos com essas capacidades, tá? Com o aviso de você não pode usar, use por conta e risco, e se você atropelar alguém, a culpa é sua. Né? Mas, a princípio, ainda nós não temos nenhuma agência regulatória que cuide disso. Né? Não vem um selinho ali, tá? Do tipo passou, né? Passou em algum desses, né? No Brasil, se contrata a DECRA, que é um órgão alemão, para fazer vistoria de carro, tá? Não tem lá nenhum selinho de qualidade, passou. Tá? Bom, nós vamos chegar em algum momento, nós vamos ter um órgão regulatório que vai estabelecer essas coisas. No momento, o que a comunidade internacional está fazendo? Tá? A comunidade internacional está criando regras, está criando normas e outras coisas. Né? E assim, navegar por uma floresta de 173 normas ISO, ninguém consegue. Eu não consegui nem ler o nome de todas. Eu estou com a lista no meu e-mail ali para algum dia dar uma olhada para ver o que eu vou dar uma olhada. Tá? Então, tá? É uma questão que vai evoluir bastante ainda, com certeza. Tá? E a gente vai ver isso evoluindo. Mas, assim, como eu falei antes lá, né? A nossa área de pesquisa aqui, por exemplo, é estrada de chão. É isso que a gente principalmente quer fazer, porque a gente entende que o caminhoneiro brasileiro, por exemplo, precisa disso. Eu não estou interessado, tá, em deixar um carro classe A um pouquinho melhor num subúrbio. O nosso interesse aqui é a gente trabalhar para a gente ter a vida de quem viaja o interior, seja no Brasil, seja no interior da África, em algum lugar, tá, ou seja, no interior da Índia. Tá? Viaje de uma forma mais segura e, eventualmente, inclusive, pelo menos semi-autônomo e tal. Uma outra questão que estava muito atual em 2016 e caiu um pouco no esquecimento agora, até porque 2016 era muito cedo, era a questão de pelotões de caminhões. Né? De você trabalhar com o caminhão um atrás do outro, pertinho, o primeiro caminhão fazendo captura de visão computacional e transmitindo para todos os outros para trás. Tá? Com, sei lá, o primeiro caminhão com o motorista ainda dirigindo, mas passando informações para os outros, você sincronizando freio, sincronizando uma série de coisas. Com isso, o caminhão consegue andar muito mais próximo. Tem um estudo de que o caminhão vai
pelo menos em rodovia europeia, vai economizar 12% de combustível, uma coisa importante, por causa diminui o arrasto, né? A hora que você... Quem já competiu de bicicleta como eu sabe que encostar no pneu do cara da frente é uma grande ajuda. Você vai pegar o vácuo, mesmo a 30 km por hora de bicicleta, pegar vácuo faz diferença. Andando a 80 por hora no caminhão, pegar o vácuo faz uma grande diferença, né? Então, isso é uma coisa, por exemplo, quando você não está fazendo um caminhão autônomo. Tá? Você está fazendo o quê? Um ADAS, um sistema de apoio ao motorista, que te permite fazer um trem de caminhões. Né? Isso aí, por exemplo, é uma coisa que, para o Brasil, né, para quem já viajou no interior do Mato Grosso do Sul e vê uma estrada que vai até o horizonte sem fazer uma única curva, tá? Isso é uma coisa muito interessante, muito importante. Tá? Então, são coisas que a gente vai estar investindo aí no futuro, bem mais do que deixar o carro levando você para passear no subúrbio ou fazendo aquele Uber sem motorista. Né? Muito bem, muito bem. Pessoal, eu acho que a gente não tem mais tempo para pergunta, a gente já passou bastante do tempo previsto. A gente tem mais uma pergunta do Santiago. Eu vou pedir, Santiago, que tu repasse a pergunta para o professor Aldo por e-mail. O Aldo, tens algum contato que tu queira compartilhar com o pessoal aqui? Vou passar aqui, tá? Combinado, Santiago. Assim o professor Aldo responde a tua pergunta quando ele puder. Muito obrigado. Queria Tá, agradecer deixa eu mais só uma vez. passar mais uma coisa aqui que eu estava vendo ainda aqui. Onde é que está agora? Por alguma razão eu perdi de novo. Ah, porque o Zoom passou por cima. Aqui, ó. Tá? Deixa eu passar a nossa playlist. Tá? Deixa eu passar a nossa playlist de veículo autônomo aqui, ó. Sim, isso aqui não é o último estado da nossa pesquisa, isso são as coisas que a gente divulgou. Mas tem bastante coisa interessante aí, tá? Que eu acho que é legal, tá? Para você dar uma olhada. Tem bastante coisa interessante, você vai gostar de ver. Muito bem. Muito obrigado de novo. Queria agradecer a presença, professor Aldo, o esforço em compartilhar o conteúdo, o conhecimento com a gente. Foi excelente, foi uma grande aula. Agradecer a todos que Estamos fizeram aceitando perguntas. alunos de pós-graduação. Com certeza, sempre. Você Muito bem. quer ter o seu pé amarrado no pé da mesa, a gente tem corrente sobrando. Apareça por aqui. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. A gente volta então, pessoal, às 1h30 com a próxima palestra da tarde. Bom almoço a todos, bom descanso, boa pausa. Retornamos em breve. Muito obrigado. Tá. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.